E aí pessoal, tudo bem? Eu, Diego, sou responsável pelo suporte aqui no sistema ESP Cloud e vou passar com vocês aqui hoje por um tour pelo sistema, mostrando suas principais funções, seus meios de uso e algumas ações do dia a dia. Vamos lá? Bom, de início, assim que a gente entrar no sistema, a primeira tela que a gente vai cair, se nosso usuário tiver permissão, é claro, vão ser aqui nos dashboards, onde temos dashboards administrativos, financeiro e técnico. Aqui é uma área onde a gente vai ter alguns gráficos nos mostrando algumas informações interessantes sobre o nosso sistema e como está indo o nosso provedor. Então, na parte administrativa, por exemplo, quantos contratos a gente teve nos últimos 30 dias, quantos contratos foram cancelados nos últimos 30 dias, um ticket médio da empresa, lembrando que é por todo o período, ou seja, desde que vocês iniciaram a base com a gente até o dia de hoje. Aqui para baixo, gráficos de entrada e saída dos contratos, contratos com fim de vigência e por aí vai. Então, o dashboard ele pode acompanhar e ajudar você a tomar algumas decisões sobre o provedor e ver como ele está indo. Assim como aqui na parte do financeiro, onde a gente pode ver as contas a receber e as contas a pagar do provedor. Um gráfico de entrada e saída financeira dos últimos 6 meses, podendo alterar aqui, para a quantidade de meses, ou mesmo um gráfico anual, certo? Por último, aqui no dashboard técnico, a gente vai ter toda a informação de chamados em aberto, aqui dividido por cidades. Então, se o seu provedor atender mais de uma cidade, por aqui você consegue acompanhar esse gráfico. As situações das instalações dos últimos 30 dias, a quantidade de clientes em cada plano e uma lista de chamados em aberto. Mas agora vamos realmente colocar a mão na massa. Então, fazer um cadastro do nosso primeiro cliente. Claro, um cliente de testes. Assim que clicar em cadastrar cliente, teremos um menu específico para essa função. Vai ser trabalhado aqui com um step by step, um passo a passo, de 5 passos no total. Então, no primeiro caso, a gente vai pedir as informações desse cliente. Então, qual é o tipo de pessoa, se é uma pessoa física ou jurídica. Então, vamos pegar uma pessoa física hoje como exemplo. Eu já deixei aqui um CPF preparado para a gente usar, porque aqui no sistema, o CPF ele precisa ser válido. Não podemos somente chegar aqui e digitar qualquer número, e assim que clicarmos em próximo, ele vai acusar que esse CPF é inválido e não vai deixar a gente salvar. Então, deixei um CPF aqui já preparado. Do contrário do CPF, o RG, algumas pessoas realmente não o possuem. Para esses casos, a gente pode informar que é um RG isento, a pessoa é isento de RG, assim como a inscrição estadual, caso seja pessoa jurídica. Podemos colocar isento no campo também. Seguindo com a data de nascimento e o nome do cliente. Vamos colocar Diego Souza só como exemplo. Temos um campo aqui para observações, caso seja necessário fazer alguma. Pode clicar agora em próximo. Assim como o CPF, eu também deixei aqui um CEP preparado, para usar aqui de exemplo, porque o sistema ele é responsivo. Então, assim que a gente informa o CEP, ele já vai pegar de qual cidade, qual a UF. Se for um CEP por rua, uma cidade que tem CEP por rua, ele pega também qual é o endereço, qual é a rua e o bairro, ficando só o número para o operador informar. Se for uma cidade com CEP único, ele vai trazer somente o nome da cidade, a UF e o código IBGE. Então, o operador teria que informar o restante das informações, certo? A gente pode clicar agora em próximo. E esse aqui vai ser o endereço principal, a gente não pode esquecer disso. Temos 2 cadastros de endereço aqui no sistema, o principal e o de instalação. Eu falo um pouco mais sobre a diferença deles quando a gente chegar aqui no de instalação, certo? Então, vindo agora para os contatos, a gente pode estar colocando aqui o contato do titular, um e-mail se ele tiver, lembrando que o e-mail não é um campo obrigatório, os campos obrigatórios vão ter esse asterisco vermelho aqui, mas é interessante pegar esse e-mail, porque nas funções depois do sistema de envio de mensagens, o e-mail ele vai estar atrelado a uma dessas funções, então mais uma forma da gente conseguir contato com o cliente. A gente segue para o telefone, a gente tem que colocar são os campos obrigatórios aqui, o telefone e o contato. E para esse primeiro contato ele sempre vai ser
do tipo principal, ok? Não consegue colocar outros tipos, mas podemos adicionar outros contatos. Com isso, a gente traz aqui agora o tipo financeiro, técnico, fiscal e outros. Os campos são os mesmos, com as mesmas obrigatoriedades, né? Podemos adicionar aqui quantos forem necessários, né, quantos o cliente nos passar. Assim como remover esses demais. Somente o principal, né, a gente tem que deixar, porque é com base nele que as funções do sistema vão agir. Então é para esse telefone que as mensagens vão ser enviadas, é para esse e-mail que as mensagens vão ser enviadas, né? Vai ser esse telefone que vai sair no boleto quando ele for gerado, e etc. Certo? Podemos agora clicar em próximo e aqui a gente chega no endereço de instalação. Qual é a diferença do endereço de instalação para o principal? O principal a gente pode falar que é o endereço de cobrança, digamos assim, né? Onde o cliente quer receber os boletos, podemos dizer. E o de instalação é onde realmente vamos instalar o equipamento. Caso o endereço principal e de instalação sejam os mesmos, a gente pode clicar aqui para importar. Assim que importado, né? Assim que a gente informar o CEP e todo o endereço, a gente já vai trazer aqui a geolocalização desse cliente, com base somente na rua e bairro, ok? O número da casa o sistema não vai encontrar, certo? Então a gente tem que ajustar manualmente para onde ficaria a casa do cliente, ok? E para que mais serviria esse endereço de instalação? Digamos que o cliente ele tem dois contratos, né? Ele contratou 2 pontos para ele, um residencial e um comercial. Então ele tem uma loja e tem um ponto em casa também. É para isso que serve o endereço de instalação. Para esse caso, ele vai ter 2 endereços de instalação, em sua loja e em sua casa, mas o endereço principal ainda vai estar lá, sendo de cobrança. Vai estar atrelado ao cadastro dele e não ao seu contrato. Então é só deixar claro isso. Os endereços de instalação, eles vão ficar atrelados ao contrato. O endereço principal ao cadastro. Então aqui a gente pode partir para a próxima. E agora chega, né, finalmente na parte do contrato em si. Aqui é onde a gente vai ajustar, né, e configurar toda a parte do contrato. Então aqui no apelido a gente pode estar selecionando, né, como eu disse, um apelido para esse contrato, né, uma forma da gente falar qual é esse contrato para o cliente. Então a gente pode falar que esse é o residencial. Em modalidade, a gente vai escolher se é um contrato pré ou pós-pago. No modelo termo de adesão, a gente vai escolher qual é o layout que o contrato vai ser impresso, né? A gente pode configurar aqui em layouts de impressão lá no menu configurações, né? A gente sempre vai subir um padrão para vocês, então na base já vai ter lá um feito. Ele pode ser editado ou vocês podem criar novos, né? Não tem limite para a quantidade de layouts. Então vou deixar aqui o padrão mesmo. No vendedor e instalador, a gente escolhe quem, né, foram as pessoas respectivas dessas funções, né? Essas pessoas a gente cadastra aqui em cadastro de pessoas. Em vigência, a gente vai escolher quantos meses, né, esse cliente vai ficar com a gente. No padrão, 12 meses, né? Data ativação, quando esse cliente vai ser ativo. A data início do contrato, então vamos falar que é hoje. A data término, ele já vai pegar com base na vigência que a gente escolheu. Então, como foram 12 meses, a gente jogou aqui 12 meses para frente. A data de ativação eu não vou preencher, porque ela tem uma função atrelada com a ordem de serviço de instalação. Eu vou explicar um pouco mais tarde. Então vocês vão ver, esse campo aqui ele não é obrigatório, né, o seu preenchimento. A gente pode deixar em branco. Agora a gente vai escolher o plano e o subplano que esse cliente vai ter. Lembrando que os planos, eles vão ser como se fosse uma pasta, digamos assim, onde a gente vai citar o tipo de plano que a gente está vendendo. Então, se é fibra, se é rádio, se é satélite, ou se é um plano que acompanha um canal de TV, por exemplo, caso vocês tenham integração com algum SVA. Né? Então, o plano ele vai ser uma pasta que vão ficar guardados os subplanos, que são as velocidades em si, né? As velocidades que o cliente vai contratar, no caso. Então aqui a gente seleciona o plano de fibra e a gente pode selecionar aqui o fibra 200 MB residencial, por exemplo. A mensalidade já vai estar atrelada ao valor do plano, né? Desse subplano no caso. E os cadastros são feitos aqui em planos e subplanos.
o dia de vencimento que o cliente escolheu. Então, vamos colocar dia 20 aqui como exemplo. Forma de pagamento. E a carteira de cobrança. Vou colocar aqui um banco de exemplo. Desconto. Se a gente pretende ou não dar desconto para esse cliente. Lembrando que esse desconto ele é uma função atrelada à carteira de cobrança. Então, a gente vai colocar quantos reais de desconto vamos dar para o cliente lá na configuração da carteira. Vocês podem ver isso um pouco melhor lá na Wiki, né, onde a gente explica tudo certinho como funciona cada cadastro. Se aplicado esse desconto, a gente colocar aqui sim, e tiver configurado lá na carteira, antes do vencimento, se esse cliente pagar, ele vai ter um desconto, né? Aí esse valor é o tanto que vocês configuraram lá na carteira de cobrança. Então eu vou deixar aqui como não quero dar um desconto para esse cliente não. Referência de benefício. Ela vai ser a referência, né, da taxa de instalação. A gente vai cobrar ou não do cliente. Então, vou pegar aqui uma taxa de instalação de R$100 para a gente seguir de exemplo, né? Esse campo ele só vai ser uma referência mesmo, porque onde a gente vai fazer esses tratamentos vai ser aqui em valor instalação e valor benefício, ok? Esses três campos eles vão conversar entre si, onde a referência é o valor total que a gente tem para trabalhar e vai ser distribuído entre o valor de instalação e o valor benefício. E o que é esse benefício, né? A gente falar dele primeiro. O benefício nada mais é de que um valor que a gente cedeu ao cliente. A gente deixou de cobrar ao cliente X valor. Caso o cliente venha cancelar ainda dentro do período de vigência, a gente tem o direito, né, de colocar junto às verbas rescisórias do contrato esse valor de benefício que foi cedido, ok? Então, temos R$100 aqui para trabalhar, certo? O valor de instalação, né, seria a taxa de instalação que a gente vai cobrar do cliente. Então, se formos cobrar a taxa de instalação 100%, né, de R$100, a gente gera um valor de benefício de R$0 para o cliente. Alguns provedores costumam cobrar 50%, então seriam R$50. Vou ter R$50 de benefício com o cliente. E tem alguns provedores que deixam o cliente isento da instalação. Então, R$0, a gente gera um benefício de R$100. Então, o que eu informar na instalação, se tiver algo restante, não for o valor total, ele vai jogar para mim lá no benefício, ok? Basicamente funciona dessa forma. Os próximos campos são informativos para o sistema, então se é um cliente cortesia, a gente pode marcar, né, que ele é um cliente cortesia, assim ele não entra nas rotinas de bloqueio, digamos assim, e vai ficar numa lista separada também, se a gente quiser tirar um relatório de contrato depois. Se for uma cortesia com tempo limitado, a gente pode colocar aqui, né, qual seria esse tempo, até qual dia ele ficaria com essa cortesia. Se for um cliente que pediu um IP válido para venda, a gente pode marcar, informar aqui o IP, porque tem uma variável, né, lá no modelo de termo de adesão, né, é assim que for impresso, se tiver algo preenchido aqui nesse campo IP, ele substitui e sai direto no contrato, qual foi o IP que o cliente contratou. Okay? Se é um contrato já assinado, ou seja, é um cliente que você já possui, você é um cliente novo aqui no ESP Cloud, você só está jogando o contrato dele aqui para dentro do sistema, então esse contrato já foi assinado, você só está fazendo um cadastro, né, para o cliente estar aqui dentro da plataforma. Ou se é um cliente que pediu fatura digital. O que seria essa fatura digital? São aqueles clientes que não querem receber o boleto em mãos, né, o papelzinho impresso. Ele vai pegar só lá na central de clientes, ok? Então, a gente marcar ele, a gente informa para o sistema que esse cliente ele não quer os boletos dele sejam impressos, né, digamos assim. Mas, lembrando, são só informativos, né? Eles não vão ter nenhuma função que vai alterar algo, né, para a conexão do cliente. Por último, a gente vai ter aqui as informações de nota fiscal, né, para o cliente. Então, se formos emitir nota fiscal para esse cliente de comunicação, né, a NF21, a gente tem que informar no campo que é comunicação. Assim, o campo CFOP vai ficar obrigatório também. A gente tem que informar qual é esse código fiscal, né, de operação que a gente vai estar tratando com o cliente. E por último aqui, a gente tem os layouts da NF21 e da nota de débito, assim como o layout do contrato. A gente tem um padrão também dentro do sistema, né, que a gente pode estar editando ou subindo novos, fica a critério de vocês. Caso eu não queira emitir nota para esse cliente, eu posso colocar que esse cliente é só serviço, né?
E aí o campo CFAP deixa de ser obrigatório, não precisa selecionar. Mas eu vou deixar aqui, né? A gente pode usar esse cliente depois para outros testes, beleza? Descrição do serviço seria o último campo aqui relacionado à nota fiscal. Ele basicamente vai ser a descrição padrão que esse cliente vai ter nas suas notas que forem emitidas. Então, se eu colocar alguma informação aqui, toda a nota fiscal que eu emiti para esse cliente, na descrição dela vai ter o que eu informei aqui nesse campo, ok? Por último, um campo de observações gerais. Só com isso aqui, meu cliente já está cadastrado, né? O contrato dele já está configurado, eu já posso gravar, ok? Então, se eu clicar em gravar aqui, a gente vai ter cadastrado o cliente aqui na base. A gente tem algumas outras funções aqui em cima, né, do contrato, com a parte de serviços adicionais e configurações de IP, né, só para falar um pouquinho sobre elas. Não vou trabalhar com elas agora nesse vídeo, mas basicamente, serviços adicionais é referente aos serviços de API. A gente tem integração com serviços de terceiros, como por exemplo canais de TV, né, clubes de vantagens, entre outros. Então a gente pode, por exemplo aqui, plano de TV, colocar um plano para o cliente e assim ele vai ter acesso a um plano de TV. Mas lembrando, são serviços de terceiros, não do ESP Cloud, ok? Então necessita de contrato de um outro serviço e depois disso integração aqui dentro do sistema. Configurações de IP, se aqui enquanto estamos cadastrando o cliente, a gente já quiser configurar o IP dele, né? Fazer as configurações de usuário, senha e qual plano radius ele vai pegar, a gente já pode fazer por aqui também. Como eu disse, eu não vou tratar aqui no contrato, porque tem os menus específicos para essa questão, ok? Então, a gente pode vir aqui e dar um gravar. Então, assim que a gente clicar em gravar, né, o sistema vai nos apresentar aqui que o cliente foi cadastrado, claro, se tudo estiver ok, né, não tiver nenhum campo obrigatório faltando. E assim que o cliente é cadastrado, ele nos pergunta se a gente quer imprimir o contrato e gerar a OS de instalação, né? Se a gente clicar aqui em Sim Desejo, vai abrir uma nova guia com a tela do contrato, para ele ser impresso, né? E aqui no sistema a gente já vai ser redirecionado para a tela de abertura de ordem de serviço, ok? Eu vou clicar aqui em Não, porque eu quero fazer isso num passo a passo, ok? A gente vai vir aqui agora no Buscar Clientes, ok? O Buscar Clientes é onde a gente vai ter toda a tratativa, né? Para a gente chegar em um cliente e fazer as operações com ele, ok? Então, basicamente, temos aqui todos os clientes cadastrados na base, certo? Aqueles que não estão cancelados, né? A gente pode clicar aqui em exibir filtro completo na busca. Vocês podem ver que a gente tem bastante filtro aqui para buscar um cliente, então a gente pode buscar por CPF, período do contrato, por telefone, o endereço dele, né? Não só pelo nome. Então, tem muitas formas de encontrar esse cliente. E o sistema ele oculta os cancelados aqui por padrão. Então, se você estiver buscando um cliente que você já cancelou, tem que desmarcar essa opção de ocultar cancelados e pesquisar, ok? Então, vamos chegar lá no nosso cliente que a gente cadastrou, pesquisar, e aqui está ele, beleza? Como vai funcionar essa parte? Aqui a gente vai ter algumas ações, especificamente, certo? A primeira, a gente vai ter as informações de contrato do cliente. E a segunda, a gente vai para a edição das informações de cadastro desse cliente. Vocês lembram da diferença entre cadastro e contrato? Beleza? Então aqui a gente vai ver isso na prática. O que seria o cadastro do cliente? Então, se clicarmos aqui, a gente vai até o cadastro dele. É onde fica o CPF, o nome, né, as informações de cadastro desse cliente. Aqui vai ter o endereço principal e os seus contatos. Então, isso aqui é o cadastro do cliente. Beleza? A gente pode voltar e agora ver aqui as informações do contrato do cliente. O que seria o contrato? Então, se a gente clicar aqui, o contrato vai ser essa linha aqui, beleza? Isso aqui, tudo que é referente ao cliente, tudo que é referente ao contrato desse cliente, todas as ações que a gente pode tomar vai estar aqui nessa tela, né? Então, a gente pode clicar aqui em novo também, por exemplo, né? Para a gente cadastrar um segundo contrato para esse cliente ou um terceiro contrato, né? Não tem número limite de quantos contratos um cliente pode ter, ok? E aí, clicando em novo, vai ter toda aquela parte nova, aquela telinha de configuração de contrato e vai surgir uma segunda linha aqui, né? Então, cada contrato tem tudo separado. Então, ele vai ter o seu próprio financeiro, sua própria configuração de IP, sua
própria parte de ordem de serviço. Então tudo é separado, ok? Então aqui é o contrato. E para editar as informações do contrato, primeiro ícone, as edições das informações, certo? Então aqui a gente cai naquela tela e aqui está o endereço de instalação, tá vendo? O diferencial até a geolocalização do cliente, ela ficaria salva aqui, não lá no endereço principal do cadastro, certo? E vai ter os serviços adicionais aqui também, a gente está mexendo. Então a gente pode voltar nos contratos. O segundo ícone aqui, onde a gente consegue subir imagens para esse contrato. Então, fotos do cliente, fotos do documento do cliente, comprovantes de residência, o contrato assinado, tudo a gente vai subir aqui nessa lista de imagens, né? Pode clicar aqui em novo. A gente não consegue alterar a data, é um campo fixo. Então, a data de cadastro vai ser sempre a data de hoje, ok? O tipo de arquivo que a gente vai estar subindo. E aqui em arquivo, é só a gente clicar em escolher arquivo, certo? E pegar um arquivo do computador para subir aqui para o sistema, fechou? Então a gente pode voltar lá em contratos agora. A terceira parte aqui seria as informações financeiras. Eu vou passar nela depois, beleza? A gente vai tratar de ordens de serviço agora. Então aqui nessa chavezinha a gente vai até os chamados do contrato. Clicando nela, a gente teria aqui a lista de todas as ordens de serviço que esse cliente tem ou já teve, né? Ainda aqui a gente tem as informações do cliente, o seu endereço, né? Lembrando, o endereço desse contrato que a gente está alterando, as informações de IP que já estiverem configuradas, né? E um caminho para o extrato do Radius, ok? Mas sobre a ordem de serviço, a gente pode clicar aqui em novo. A gente vai ter as funções de categoria e subcategoria, que lembra bem aquela de plano e subplano, ok? Então, categoria é uma pasta e dentro dela vão ter suas subcategorias. Então, na categoria técnico, por exemplo, a gente tem a subcategoria de retorno, suporte, falha massiva, suporte preventivo, né? Entre outros aqui. Isso aqui também já é um padrão, a gente já manda para o sistema para vocês, né? Mas vocês podem editar ou criar novos conforme vocês quiserem, ok? Então, já está fazendo uma instalação agora, né? Agendando uma instalação para o cliente. Qual o meio de atendimento? Carro, moto, telefone ou outros, né? Como que vai ser atendido, como vai ser realizada essa OS. A data agendada, vamos supor que é hoje. E o seu horário, ok? Também o seu período, se é tarde, manhã, noite ou qualquer período. A gente pode selecionar o técnico responsável, né? Quem que vai realizar esse serviço. E é esse mesmo responsável aqui que vai ter acesso a essa ordem de serviço depois, lá no aplicativo mobile, ok? Então, é bem importante selecionar o técnico correto aqui. Tem um campo para observações, caso seja necessário. O modelo de OS, né? Como essa ordem de serviço vai ser impressa, se vocês forem imprimi-la. E aqui um código problema. Esses códigos problemas eles são cadastráveis no sistema, né? A gente já mandou alguns por padrão aí para vocês, mas é aqui em ordem de serviço, código OS, né? Vamos ter códigos de problema e códigos de solução, porque todo problema que a gente está indo resolver, a gente tem que encontrar uma solução para ela depois, quando a gente for fechar a ordem de serviço, ok? Então, qual seria o nosso problema aqui no caso? Vai ser uma instalação. Então, o técnico está indo resolver um problema do cliente, que é não ter internet, né? Então ele está indo instalar a internet para ele, ok? E aqui a gente tem uma descrição desse problema, então aqui é onde a gente vai descrever tudo que o técnico precisa. Então a gente pode colocar informação, por exemplo, do PPP do cliente, né? Onde é a casa, né? São descrições, um campo aberto para informação mesmo, ok? A gente pode dar um salvar aqui agora. Salvando, a gente vem para essa tela, né? Aquela tela de OS mesmo, mas aqui algumas informações agora. No mais, é onde vão ficar os acompanhamentos dessa OS, ok? O que são esses acompanhamentos? É uma informação que a gente pode estar deixando aqui no sistema. Vamos pegar um exemplo prático. O técnico foi até a casa do cliente e o cliente não estava, ele não encontrou ninguém em casa. Ele pode vir até a ordem de serviço e colocar um acompanhamento de que o cliente não estava em casa na hora agendada e vai ficar registrado ali embaixo, ok? Então é basicamente para isso que serve, para a gente colocar um acompanhamento na OS, né, enquanto ela está aberta até o fechamento. A gente pode estar fazendo um registro de tudo que foi acontecendo, ok? O segundo ícone aqui é para a gente editar as informações dessa ordem de serviço.
deixar ele para depois. O terceiro seria para imprimir essa OS. Então, a gente clicando aqui, vai vir para uma tela onde a gente pode imprimir a ordem de serviço, ok? E aqui a gente tem qual é o protocolo dessa OS, a situação que ela se encontra, qual foi a data e hora de abertura, data e hora de fechamento, assim que a gente fechar a OS, qual foi a subcategoria que a gente abriu e o tempo que ela já está aberta. Então aqui ela estava aberta há 1 segundo. Se eu recarregar a página, já está aqui com a gente há 1 minuto e 23, né, em aberto. Então é para a gente ter um controle de tempo ali, de quanto tempo a gente está demorando para executar o serviço todo, desde a abertura da OS até o seu fechamento, ok? Então a gente vindo aqui na edição das informações, alguns outros campos vão aparecer aqui agora pra gente, né? É aquela mesma telinha, mas com campos a mais. Aqui é onde a gente vai colocar aqueles acompanhamentos que eu falei, né? Então a gente pode colocar aqui, o cliente não estava em casa, salvar, e que aparece de novo aqui pra gente aqui em cima, né? Basicamente, horário de início e finalização. O técnico pode informar isso aqui pra gente, quando que ele realmente chegou na casa do cliente e iniciou o trabalho e que hora ele saiu. Qual foi a causa, né, dessa ordem de serviço? Aqui falando de instalação não tem tanto como a gente trabalhar com esse campo, mas quando é um rompimento de fibra, por exemplo, foi algo que o cliente fez, foi algo que a empresa fez, ou foi algo por um terceiro, né, que não tinha importância no caso. Por exemplo, um caminhão passou na rua e levou uma fibra, né? Então aqui foi o outro. Nesse caso, é cliente. As situações dessa ordem de serviço, né? Então se ela está aberta, se ela foi cancelada, a gente está fechando ela, né, que o serviço foi concluído, ou se ela ainda está pendente. E, como eu disse mais cedo, né, a gente tem o código problema, e para ele a gente tem o código solução. Então aqui a instalação foi concluída, né? Então pode colocar aqui que foi concluída. Também tem um campo para descrever qual foi a solução. A gente pode dar um salvar. Aqui a gente vai estar, opa, pode esquecer de trocar a situação para aberto. Não pode esquecer. A gente não pode esquecer de trocar a situação aqui para fechado, né? Para estar fechando essa ordem de serviço. A gente vem, dá um salvar. Sim, pode salvar. E aqui a gente fechou a OS. O tempo aqui vai parar de correr, né? Então demoramos 3 minutos para executar essa ordem de serviço. E tem aqui a data e hora de fechamento, né? E aqui a ordem de serviço está pronta, digamos assim. Então as tratativas delas estão prontas, ok? Vocês lembram que eu falei um pouco mais cedo que nas ordens de serviço de instalação a gente tinha uma ação conjunta lá com um contrato, né? Então a gente fechou aqui a ordem de serviço de instalação. Se a gente for lá na edição do contrato agora, a data de ativação foi preenchida, né? Então o sistema ele entende que na data que a gente fecha a ordem de serviço de instalação é quando a gente realmente instalou o equipamento para o cliente. Então a data de ativação ela vai acompanhar a data de fechamento da OS, né? Então isso é automático. Assim que a gente fechar a OS de instalação, a data de ativação aqui vai ser preenchida, beleza? E essas foram as tratativas, né, do setor de ordem de serviço. Então todas as aberturas de OS que a gente fizer vai ser por esse caminho nos clientes, ok? Vou falando um pouco ainda sobre ordem de serviço, né, pra gente não fugir do tema. A gente tem aqui em ordem de serviço, na central de chamados é onde eu aconselharia, né, a gente fazer o acompanhamento dessas OS. Aqui, né, seria específico do cliente que a gente está mexendo, mas lá na central de chamados, né, vai ficar dividido aqui por categoria. Então setor administrativo, né, categoria administrativo no caso, as ordens de serviço que estão abertas nesse setor, e setor técnico as ordens de serviço que estão abertas, né? Então tudo vai estar centralizado aqui. Então por aqui a gente pode ter essa visualização mais fácil. Inclusive se a gente clicar aqui no calendário, por exemplo, ele separa pra gente aqui por dia, né? Então qual cliente está em cada dia. A gente pode filtrar por alguma categoria, por uma subcategoria, perdão, específica. Então só suporte, por exemplo, né? E tem a pesquisa avançada aqui em cima com vários filtros ainda que a gente pode fazer. Como eu disse, ela traz somente as abertas por padrão. A gente pode pegar os outros filtros também, beleza? Então, de ordem de serviço, basicamente é isso que a gente tem. Bom, partindo aqui para um próximo tema que eu falei que eu ia citar depois, né?
configurações de IP do cliente. A gente pode ver aqui informações de IP, nesse monitor rosa. E aqui a gente vai ter aquela telinha, digamos assim, né? Bem parecida com a que estava lá no contrato. Então aqui a gente pode selecionar qual é o IP do cliente. Se vocês trabalham com DHCP, é só deixar a caixinha aqui marcada. O sistema vai mandar a informação de DHCP para o concentrador de vocês, né? E ele que vai distribuir o IP que está livre para o cliente. Se for IP fixo, vocês podem desmarcar e digitar aqui qual é o IP que o cliente vai pegar. Ou gerar os IPs, beleza? Então, vou vir aqui com o DHCP mesmo. Campo velocidade, ele vai ser preenchido com o plano original do cliente. Então, como a gente não tem nada cadastrado ainda, o campo está vazio, ok? O resto dos campos aqui todos são informativos, né, do sistema. Então, a gente pode estar colocando aqui, fazendo essa configuração. Não são obrigatórios, né, são só informativos, ok? Campo concentrador, né? Se cadastrarmos o nosso concentrador aqui no sistema, né, por uma conexão SSH, a gente pode vir aqui e selecioná-lo. Fazendo isso, o sistema vai conseguir pegar a informação se o cliente está online ou offline, qual é o uptime dele, qual IP que ele pegou, beleza? Então, basicamente é isso, selecionando o concentrador. E vai ter também lá nos relatórios, né, aqui o monitoramento PPPoE, beleza? Então, a gente precisa do cadastro do concentrador para isso. Podem dar uma olhada lá na wiki como funciona, ok? Partindo aqui para o usuário PPPoE, como que funciona o cadastro? A gente não pode simplesmente vir aqui e escrever Diego.Souza, por exemplo. Vai falar que o usuário é inválido. E o porquê? Lá em configurações empresas, a gente correr lá rapidinho, vem aqui na empresa 1, esse domínio padrão. O que está aqui no domínio padrão é obrigatório ter no usuário PPPoE, ok? Então, o sistema só vai deixar eu cadastrar se eu colocar aqui, né, por exemplo, Diego Souza, @empresa. Então, esse empresa, ele é obrigatório ter, por conta desse domínio padrão, ok? Então, se eu clicar fora aqui, tudo ok, o sistema deixou eu cadastrar. Se eu retirar o empresa, usuário inválido, beleza? Então, essa é a única obrigatoriedade aqui no PPPoE. Normalmente, o domínio padrão vai ser o de acesso de vocês, né? Aqui no meu seria demonstração, né? Mas a empresa aqui por conta da base de testes, certo? Então, Diego.Souza, @empresa. A gente pode seguir para o cadastro de usuário. Qual a senha, né, do PPPoE de vocês e o plano radius. Então, a gente vai colocar 100 megas aqui, por exemplo. Se vocês trabalham com pool DHCP, né, tem um pool cadastrado, é só selecionar aqui para qual pool vai esse cliente. No mais, só dar um salvar aqui. Então, vamos salvar ele aqui antes de mais nada. O cliente estando salvo, aparecem mais algumas opções aqui para mim. Como eu disse, campo velocidade foi preenchido, essa é a velocidade original do cliente. Se ele for bloqueado, ou se a gente bloquear ele manualmente, o sistema ainda vai saber qual que é o plano original dele, para depois, quando ocorrer o desbloqueio, né, a gente saber qual é o plano que tem que voltar para o cliente. Plano promocional, a gente pode fazer cadastro desse plano promocional. Tem provedor que, por exemplo, pode surgir uma promoção lá, contrate 100 megas e ganhe 500 por 3 meses, digamos assim, né? Então, a gente pode selecionar aqui qual que é o plano dessa promoção e qual a vigência, quantos meses o cliente vai ficar com esse plano. E aí seria só salvar que o cliente vai subir com esse plano agora, ok? Lembrando, se o cliente vier a ser bloqueado, ele perde o direito desse acesso. Ele vai voltar para o plano original, ok? CTO, a gente pode informar em qual CTO a gente cadastrou esse cliente, em qual porta e qual foi o sinal inicial do cliente nessa CTO, beleza? As CTOs são cadastradas aqui em IPCTO, né? Vocês podem dar uma olhada também lá na wiki como funciona esse cadastro, beleza? Bem tranquilo. A gente pode clicar em salvar, esse cliente vai vir para essa CTO. E por último, para os provedores, né, para os nossos clientes que têm a integração com as OLTs feita aqui no sistema, vai ser por aqui que a gente vai provisionar a ONU do cliente, né, ou a ONT dele. Então a gente selecionaria a OLT, clicaria aqui em buscar, o sistema vai trazer para mim a lista das ONUs que estão disponíveis para provisionamento. Ok? Basicamente é isso, aqui a configuração de IP do cliente. Qualquer dúvida, volta o vídeo um pouquinho, deixa aí, né, nos comentários pra gente e a gente vai dar uma olhada, fechou? Ah, falando sobre o concentrador,
Olha só, status undefined. Por quê? Porque a gente não tem esse cliente online, né? Ele não está autenticado em lugar nenhum, é só um cliente de testes. E assim como esse concentrador ele não existe, então o sistema não encontrou nenhum status para esse cliente. Mas seria aqui que ficaria falando se o cliente está online ou offline e qual é o uptime dele, beleza? Basicamente, configuração de IP é isso, não tem nenhum segredo. A gente pode voltar aqui agora para os contratos e tratar um pouquinho sobre o financeiro do cliente, fechou? Vamos lá. Continuando de onde a gente parou, a gente vai tratar agora sobre o financeiro do cliente, né? Bom, a gente já veio aqui pelo atalho do financeiro, mas antes, vamos voltar lá no contrato dele, né? Pra gente falar sobre algumas coisas. Primeiramente, valor de mensalidade do cliente fixo aqui no contrato, assim como o dia de vencimento padrão que ele escolher. E também a carteira de cobrança que a gente vai trabalhar, né? O banco que a gente vai emitir esses boletos. Beleza? Então, campo mensalidade, campo vencimento e carteira de cobrança. Vou deixar essa tela aqui ainda aberta porque a gente vai precisar dela daqui a pouco, certo? Então, a gente volta aqui nos lançamentos. Na parte financeira do cliente, a gente vai ter dois tipos de lançamento principal aqui, né? Lançamento manual, para a gente fazer boletos únicos, e lançamento futuro, que a gente faz o carnê do cliente. Vou começar aqui pelo lançamento futuro, que é mais fácil da gente tratar, né? Como vai funcionar aqui? A gente vai ter um mês inicial, um ano inicial, um mês final e um ano final, beleza? Nesse momento, a gente vai falar para o sistema qual é o mês de vencimento do primeiro boleto do nosso cliente. Então, vamos jogar o mês 9, por exemplo, e o ano inicial também de suas faturas, então 2023. E aqui a gente pode falar também qual é o mês final desse carnê, então digamos que é o mês 12, e o ano final também. Vou continuar com 2023, mas lembrando que a gente pode jogar para outros anos também, né? Importante aqui, assim que gerarmos esses boletos, então vou dar um salvar, beleza? Sim, pode salvar. Ele fez para mim aqui, né, os 4 boletos que vão encerrar o ano. O dia de vencimento, ele pegou aqui do contrato, certo? A referência sempre vai ser mensalidade quando a gente fizer um lançamento futuro, né? Então sempre vai ser referente à mensalidade esses lançamentos. O valor, R$200, ele pegou de mensalidade. E a carteira de cobrança, que está exemplo aqui, ele também pegou, né, lá do contrato, beleza? Então, se a gente marcar todos aqui, clicar para imprimir, se eu não me engano, é uma carteira do Cicobi, que eu estou usando ele como exemplo, então ele vai trazer aqui pra gente, né, tudo já impresso, beleza? E esse é o lançamento futuro, né, que a gente vai fazer todo o carnê do cliente. Já aqui em lançamento manual, a gente tem a opção de escolher um valor e um dia, né, diferente lá do lançamento futuro, e também uma referência, então não vai ter só mensalidade, pode ter outras referências aqui também, como instalação, venda de equipamento, taxa de mudança de endereço, que a gente cadastra aqui em financeiro referência, beleza? Então fica tudo aqui, não tem limite de referência que a gente pode cadastrar, é só clicar em novo, colocar um nome e salvar, beleza? Uma coisa muito importante, né, desse campo referência. Por que que lá no lançamento futuro a gente só consegue lançar boletos referentes à mensalidade, né? Lá é travado por conta das notas fiscais, né? Aqui no sistema, no fiscal, a gente emite NF21, né? Vou passar por elas daqui a pouco. NF21, nota de comunicação, serviço de comunicação de internet. Essas notas, elas só podem ser feitas em cima de boletos que são referentes à mensalidade. Então, como no lançamento futuro a gente está fazendo o carnê do cliente, referente às suas mensalidades, né, ele fica travado e é referente a somente aquilo, beleza? Aqui no lançamento manual a gente pode escolher outras referências, mas é importante frisar que só vai poder virar uma nota fiscal aquele boleto que for referente à mensalidade. Então, se a gente trocar aqui para instalação, por exemplo, esse boleto que eu vou lançar aqui agora, ele não pode virar uma nota fiscal depois. Nota fiscal NF21 de comunicação. Beleza? Então aqui a gente pode colocar qualquer valor independente do que o cliente contratou e escolher um dia também diferente daquele, né, que o cliente marcou. Mês referente, quando que vai vencer? Então vamos colocar aqui para o dia 9. A competência
né, vai acompanhar o mês referente na maioria das vezes. E aqui a gente pode dar um salvar. Ele gera esse boleto único separado aqui 15/9. Beleza? Qual função mais temos lá no lançamento manual? Então a gente clica aqui em lançamento manual, gerar boleto proporcional, né? Para aqueles provedores que trabalham com esse boleto proporcional, é aquele esquema de que o cliente contratou a internet hoje e a gente vai cobrar a primeira mensalidade dele com base nos dias de uso, né? Então se ele contratou hoje, dia 31, por exemplo, né, e o vencimento dele é no dia 10, ele vai ter que pagar do dia 31 até o próximo dia 10. Então o sistema já calcula isso automático pra gente. E como que funciona esse cálculo? Então a gente vai pegar aqui lá no contrato do cliente, data ativação. Então esse campo vai ser usado como referência. O dia que ele foi ativado, né, aqui no sistema, é o dia que ele começou a usar. Então dia 28/7. E o vencimento dele é no dia 20. Então ele vai usar do dia 28/7 até o dia 20/8. Então quantos dias vão dar isso? O sistema vai calcular quantos dias. Ele divide o valor da mensalidade por 30 dias, né, tanto de um mês, e multiplica por essa quantidade de dias que dá, né, do dia da ativação até o próximo vencimento. Então aqui no caso, a gente clica em gerar boleto proporcional. O cálculo foi realizado, dá um OK, deu R$ 153,33, né? Então ficou um pouco abaixo da mensalidade, porque é do dia 28 até o próximo dia 20, não são 30 dias, né? Não bate um mês, por isso ficou um pouco abaixo. Pode ter casos que fique a mais, né? Então, por exemplo, se o cliente tivesse escolhido o vencimento para o dia 30, então ficaria um pouco a mais ali do que esses R$ 200. A gente pode até fazer esse teste aqui, né, como prova real. Vamos jogar ali no dia 30, dar um salvar. A gente sabe que esse cliente, a mensalidade dele é R$ 200. A gente recarrega a página aqui para pegar o valor, gerar boleto. Então, R$ 220 para o dia 30. Aí a gente só tem que jogar aqui, que é o próximo mês, beleza? A gente pode dar um salvar. Então, basicamente é assim que funciona o financeiro do cliente, né? Aqui a gente tem outras funções, como a baixa manual. Pode clicar, né? Se o cliente for pagar lá no escritório, a gente pode baixar esse boleto manualmente. Não necessariamente ele precisa pagar em uma lotérica. A gente só tem que informar aqui qual foi a forma de pagamento e o porquê, né, que ele veio pagar. A gente pode dar um salvar aqui. Esse boleto troca para liquidado, né? Então, tudo aqui vai girar em torno do financeiro do cliente. A gente pode fazer negociações com eles, né? Então, juntar esses dois boletos, por exemplo, em um só, né? É por aqui também que vão constar os dias de atraso, né, dos boletos, que vai levar em consideração para fazer o bloqueio automático. Então, se esse boleto tivesse vencido, né, há 10 dias, por exemplo, e a minha configuração de bloqueio automático fosse para bloquear com 10 dias, esse cliente seria bloqueado hoje, né, entre outros. Beleza? Bom, já que a gente falou sobre financeiro, vamos falar um pouquinho sobre fiscal também, né? Então, como vai funcionar as configurações de nota fiscal aqui desse cliente, né? Diferente de quase todos os outros assuntos do sistema, não vai ser específico aqui nessa parte, né, das informações do contrato do cliente. A gente tem um menu fiscal NF21. É aqui que as notas vão ser emitidas, né? Vocês podem ver, já tem algumas feitas por aqui, inclusive uma delas foi cancelada. Então, a gente vai ter a numeração das notas que foi emitida, a sua data de emissão, qual foi o cliente, o valor, né, da nota e o quanto foi de ICMS sobre ela, né? Lembrando que todas essas configurações são feitas aqui em configurações de empresa, beleza? Então, para emitir uma nota, a gente vem até cadastrar nota, a gente vai escolher o período fiscal que a gente vai emitir. Normalmente é o mês atual, né? Então mês 7, a gente está no dia 31/7, beleza? A gente pode escolher se a gente quer exibir pagos ou não, e qual que é a diferença entre esses dois filtros. Exibir pagos, ele traz para mim tudo que foi pago dentro do período que eu selecionei, beleza? Independente de data de vencimento. Então, por exemplo, se um cliente pagou 2 boletos nesse mês, então ele pagou de julho e de agosto, ele vai trazer para mim aqui na listagem, ok? Então, aqui o sistema vai considerar tudo que foi pago dentro do período, independente do seu vencimento. E se a gente desmarcar o exibir pagos, aí é o contrário. É tudo que vence dentro desse período, independente se foi pago ou não.
Então, se a gente pesquisar aqui, ele vai trazer todos os boletos que são referentes ao mês 7. Se a gente clicar em exibir pagos e dar um pesquisar, ele traz os boletos pagos dentro do mês 7, independente de sua referência, né? Então aqui a gente conseguiu pegar um exemplo claro nos dois, em ambos os filtros, né? Continuando aqui, a gente pode filtrar também por forma de pagamento, se marcado a opção de exibir pagos, por tipo de pessoa, por carteira de cobrança, por endereço, se a gente quer emitir notas, né, por blocos de endereço, digamos assim, né? Então eu vou emitir primeiro do pessoal do centro, depois do pessoal do bairro X, depois do bairro Y, né? Primeiro do pessoal da cidade A, depois da cidade B. Então a gente pode fazer mais filtros aqui dentro, né? Então aqui ele vai trazer o ID do boleto referente, né? Então esse aqui é o boleto 69993, o contrato do cliente, então é o contrato 2068, qual é o cliente, o valor do boleto, o mês referente a ele, né? E aqui é aquela informação da descrição da nota. Lembra que quando a gente cadastrou esse cliente, a gente colocou um exemplo lá naquele campo de descrição padrão? Então ele trouxe para mim aqui essa descrição. A gente pode clicar para editar caso seja necessário, né? Sem problemas. Pode dar um salvar aqui, né? E ele vai estar editado. Então a gente ainda consegue ter esse controle. A gente pode deixar um padrão lá, mas vir aqui na hora da emissão e editar, beleza? Aqui embaixo ele vai trazer o valor total de notas que o sistema encontrou, né? E ele separa aqui na frente o total do valor selecionado, porque a gente pode, né, deixar clicado aqui somente naquelas notas que a gente quer fazer. A gente pode marcar todos para ficar mais fácil. Por exemplo, se a gente faz essa pesquisa dá 1.200 resultados, eu não quero ficar selecionando de um em um, posso ir lá e marcar todos sem problemas, né? Então aqui ele vai trazer o total do valor selecionado. Então se a gente escolher quais notas a gente vai emitir, né, ele traz aqui só daquilo que a gente marcou, beleza? Depois de marcado, criar selecionados, sim, desejo. As notas vão ser geradas e depois de gerado, né, isso é bem importante também, se eu fizer o mesmo filtro e tentar pesquisar, já não vai trazer mais esses boletos para mim, para evitar a duplicidade das notas, ok? Então, se a gente for vir aqui agora em fiscal NF21, aquelas notas que a gente acabou de emitir vão estar aqui, né, com todas as possibilidades, né? O sistema ainda não é integrado direto com a Cefaz, ou seja, se a gente criar as notas aqui, ele não vai cair direto lá para a Receita, né? Então, depois de feitas as notas, a gente tem que gerar um arquivo de notas e mandar lá para a contabilidade fazer a validação e o registro dessas notas. Normalmente, a gente só vai gerar um arquivo quando o período fiscal termina, ou seja, o período do mês 7 que a gente está tratando agora, eu só vou poder gerar o arquivo do mês 7 quando virar para o mês 8. Então, hoje, dia 31, eu ainda não consigo fazer o download desse arquivo, né? O período fiscal ainda não encerrou. Então, amanhã, quando for dia 1º, posso vir aqui e gerar os arquivos de nota do mês 7, ok? Então, nesse mês, a gente gerou os arquivos do mês 6. Então, a gente clicar aqui em 6, clicar em gerar, ele vai fazer o download para mim desse arquivo zipado, ok? Então, o tratamento de notas basicamente é esse. A gente ainda tem um relatório aqui, nota fiscal, para a gente pegar tudo que foi emitido no mês, por exemplo, né? Então, pesquisar, ele traz tudo aqui. Com a divisão também, se vocês dividirem ainda, não for 100% de SCM, ele traz aqui a divisão, né, em cada tipo de cobrança que foi feita. Então, o total da nota era R$100, 70% foi de SCM, 30% foi de SVA. E assim é para qualquer tipo de valor, beleza? Então, basicamente é isso. Mais uma função interessante que a gente tem no sistema seria a assinatura digital de contratos. Ou seja, a gente pode pegar esse contrato que a gente fez para o cliente, ao invés de imprimir o contrato e levar para ele assinar, a gente pode simplesmente vir aqui, clicar nessa maletinha para enviar o contrato. Se a gente tiver, né, os serviços de envio integrado, né, SMS, e-mail ou WhatsApp, lembrando que esses serviços são serviços de terceiros, ok? A gente tem integração aqui dentro do sistema, então a gente precisa, né, dessa integração com os serviços de outras empresas para estar funcionando essas funções. Então, WhatsApp, e-mail e SMS, ok? A gente poderia só vir aqui, clicar em enviar
que seria enviado para esse cliente. Como nessa base de demonstração a gente não tem essas integrações, a gente pode vir aqui e clicar nesse link para copiar. A gente pode pegar esse link e mandar para o cliente por mensagem, né? Que vai abrir uma página parecida com essa. Aqui vai ficar o logo da empresa de vocês, ok? E o login aqui é o mesmo login que o cliente utiliza para acessar a central do cliente, né? Que é basicamente, se a gente vier aqui, o seu CPF ou CNPJ e o ano de nascimento. Caso seja PF, se for PJ, a senha padrão vai ser 1234. Então a gente pode vir aqui, clicar para assinar. A gente vai dar uma olhadinha aqui no contrato, né? Essa aqui seria a tela que o cliente estaria vendo. Ele vai ver essa tela aqui, ele pode ler o contrato, confirmar se está tudo ok, né? As informações pessoais. Clicar aqui em assinar, vai aparecer essa telinha aqui para ele, né? Aqui ele vai fazer o desenho de sua assinatura, certo? Como essa aqui, teste, e clicar para assinar. O sistema vai gerar, né, essa assinatura, vai importar ela para um PDF para o cliente, já no local assinado. Ele pode fazer o download desse PDF e para vocês não precisarem pedir para o cliente enviar esse PDF de volta com a assinatura, né? Assim que o cliente clicar para assinar, esse contrato já vai vir assinado aqui, já vai ficar no sistema disponível para vocês. Então assim que ele utilizar a função, já cai aqui para vocês. Aí o que é legal sempre fazer quando for usar essa função? O cliente terminou lá, falou que está tudo ok, o operador vem aqui, clica no PDF e confere se a assinatura realmente está ali, né? Porque o cliente pode ter só clicado em assinar sem fazer o desenho da assinatura, beleza? Então esse aqui seria o envio do contrato, né, para pegar a assinatura digital do cliente, ok? Bom, esses são os tratamentos básicos que a gente tem aqui pelo sistema, né? Tem muitas mais funções que a gente pode estar passando por aqui, como o registro de cobrança, né, para a gente ver a inadimplência dos clientes, que vai ser dividido aqui por cidade e por status de contrato. Então, se a gente pode pegar aqui São Gonçalo, Sapucaí, por exemplo, de clientes cancelados, tem um débito total de R$ 6.800. Clicando nesse débito, a gente vem para os clientes, né, que vão estar nessa lista. Então, a gente consegue ver cada cliente aqui que está me devendo, a quantidade de parcelas, né, que esse cliente está devendo, qual foi o último vencimento tratado, o total de inadimplência que ele está nessa coluna, se ele teve interação de cobrança ou não nos últimos dias, ok? Então, a gente sempre pode estar atento a essas coisas, beleza? A gente tem um módulo de estoque também para estar tratando o comodato de cliente, né? Mas basicamente é isso. Qualquer coisa, pode estar entrando em contato lá com o nosso suporte ou com a equipe do comercial para estar explicando algo mais específico para vocês, ok? Muito obrigado pela atenção até o momento, a equipe SP Cloud agradece.